Gente querida, é uma satisfação estar com você neste canal. Hoje eu vou falar sobre a conduta vexatória de Gugu quando morreu, já deixou um testamento e que a sua esposa, mãe de seus 3 filhos, não importa se o casamento era de fachada, sabia da sua podridão, ela poderia ter destruído a carreira dele, mas aguentou calada a sua viadagem. Um desumano. Vamos assistir. Antes da gente saber da conduta ingrata de Gugu para com Rosemary, a mãe de seus 3 filhos, eu pergunto, você está gostando do canal? Por favor, se inscreva. Roda aí. R$ 1 bilhão. Esse seria o tamanho estimado da fortuna deixada pelo apresentador Gugu Liberato. 3 anos e meio após a morte dele, esse patrimônio ainda não foi dividido. Mas quem tem direito à herança de Gugu? É uma história que envolve 11 personagens e muitos finais possíveis. Nos últimos dias, vários documentos vieram a público com detalhes dessa disputa. Um deles foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a validade do testamento feito por Gugu. O documento é de 2011. Nele, Gugu deixa seus bens para os 3 filhos, João Augusto, de 21 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 19. Eles ficariam com 75% de tudo. Os outros 25% seriam divididos entre os 5 sobrinhos do apresentador. E para Rose Miriam, a mãe dos filhos dele, Gugu não deixou nada. Rose foi à justiça reivindicar o reconhecimento de uma união estável com Gugu. Para que se reconheça uma união estável no Brasil, é necessário, pela regra do Código Civil, que ela seja uma união duradoura, pública, contínua e com o objetivo de constituir família. Isso significa dizer que as pessoas que convivem com esse casal, elas os veem como uma família. E existe essa publicidade, então. Olha, eu vejo que eles viviam como marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher, ainda que não fossem casados. A família de Gugu contesta. Diz que ele e Rose eram apenas amigos. Uma das provas seria um contrato onde eles dividem as responsabilidades na criação dos filhos. A defesa dela diz que Rose estava sob efeito de remédios quando assinou o contrato. A ação corre em segredo de justiça, mas essa semana outro documento que está no processo de Rose Miriam também foi divulgado. É uma carta escrita à mão por ela em 2010. Nela, Rose diz que sabe que Gugu é homossexual, mas que ela poderia mudar isso com orações e jejum. Que a família de Gugu tinha ciúmes e por isso não a deixava se aproximar e que o amava muito. Tudo que o Felipe Campos vai falar aqui agora comprova a canalice do Gugu, o mal agradecido que ele foi com esta mulher que gerou seus 3 filhos. De R$ 1 bilhão, ele não poderia deixar pelo menos 5%, 50 milhões para ela? Poupe-me, né, gente? Felipe, fala aí. A Rose Miriam, que foi justamente a mulher com quem ele teve 3 filhos, ficou fora do testamento. Não que a mãe, a Dona Maria do Céu, não mereça, mas por que ela precisa, aos 90 anos, receber uma pensão vitalícia de 163 mil? Sabe? Isso eu acho muito, mas muito injusto também. Obviamente que essa mãezinha jamais deveria ter ficado, ela deveria ficar desamparada nunca, jamais o Gugu deixaria isso acontecer. Mas para uma senhora de 90 anos que já tem absolutamente tudo, ela precisa de uma pensão de 163 mil reais? Ela precisa disso mesmo? Isso não poderia ser dividido entre as duas, pelo menos? Tanto entre a Dona Maria do Céu, como também entre a Rose Miriam? Não precisaria dividir absolutamente nada entre essas duas mulheres? Porque, quer ou não, essa mulher segurou todas as ondas. Você já pensou se ela fosse uma mulher realmente maluca, essa Rose Miriam? Ela já teria colocado tudo a perder há muito tempo. Você já pensou se ela fosse para a imprensa, na época em que o Gugu realmente estava vivo, e tivesse feito uma delação premiada, ou tivesse realmente extorquido o Gugu, ou de ser conduzida, mas pelo menos algum juiz ou algum mestrado deveria ter olhado melhor para essa questão e ter colocado a Rose Miriam nem sequer com uma fatia desse quinhão.
E não simplesmente colocá-la como se ela fosse a grande vilã dessa história, porque de vilã ela não tem absolutamente nada. E eu volto a frisar, se parece que tinha algum vilão nessa história, desculpa, o vilão era o próprio Gugu. Porque fazer isso com a mulher que carregou um segredo durante toda a vida dele, não pisou na bola, não fez absolutamente nada como essas malucas que a gente está acostumado a assistir, ouvir, e a gente acompanha também dentro dos noticiários, e a gente sabe como funciona. Ela poderia ter feito uma delação, ela poderia ter acabado com a carreira do Gugu, se ela quisesse. Mas ela não fez isso. Ela segurou toda a onda e foi firme, cuidando dos filhos dela. Será que existe explicação que a gente não sabe? Gugu deixar a miséria a mãe de seus 3 filhos? E aí, para você ficar claro, Gugu é um tirano, o vilão da história ou não? Deixe seu comentário gentil, tchau!